Oi, gente! Hoje vamos bater um papo sobre o puerpério e as ansiedades, os anseios, da mulher nesse período com a doutora Elisa. A doutora Elisa é formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Juiz de Fora e fez residência de ginecologia e obstetrícia no Hospital Maternidade Terezinha de Jesus. Ela é mãe do Dani, de 7 meses, e também mãe-drasta da Manu. Então, com vocês, doutora Elisa, muito obrigada por estar aqui comigo e ter aceitado bater esse bate-papo, aqui com a gente sobre o puerpério, que é um período muito complicado para as mulheres, Carol, eu agradeço o convite, estou muito feliz em poder compartilhar com você mais uma vez esse momento, de falar desse, eu não sei nem te falar se é um momento da nossa vida, porque eu acho que o puerpério não passa. Puerpério não são 40 dias, não. Eu acho que é dessa transformação. E é importante a gente passar informação de qualidade, para as mamães que você acompanha também. Eu acho muito importante a gente compartilhar conhecimento, mas compartilhar a experiência. Com certeza. Quando essas mães chegam para você após o parto, na consulta depois do pós-parto, como que você vê a relação delas com vamos falar, o eu próprio anterior, a mulher antes de ser mãe? Como que você vê isso? Porque pra mim, ela chega com muita ansiedade, muitos questionamentos, muitas falam assim comigo: ai, Carol, como que vai ser depois? Eu não me vejo, eu olho no espelho, eu não me vejo, eu não vou conseguir ir na rua fazer uma unha, o tempo inteiro tá comigo. Você tem também esses questionamentos delas ou não? Eu normalmente pego as mães um pouquinho depois daquele baque inicial, porque normalmente a consulta pediátrica já acontece na primeira semana de vida e muitas das vezes a primeira revisão pós-parto acontece dentro dos 15 a 20 dias. Durante esse primeiro contato assim, que a gente tem com as mães, a gente normalmente já vê que elas vêm com arsenal, porque a mãe, junto com a avó, com o pai, com o neném, com a bolsa, e isso a gente já vê que uma tentativa de se adaptar, porque isso já mudou. Às vezes vinha a mãe, às vezes vinha a mãe e o pai, e de repente elas já se tornam um todo. E junto com elas, muitas vezes, já vem o discurso. Olha, doutora, não tá sendo fácil, os primeiros dias foram muito difíceis, agora eu consigo, mas amamentar não foi tão tranquilo assim. E normalmente na primeira, elas ainda estão em fase de adaptação. Quando elas vêm naquela consulta, na segunda consulta pós-parto, que já beira lá os 40 dias, elas já estão buscando aquela mãe que existiu, aquela mulher que existiu antes da maternidade. E às vezes elas já estão preocupadas novamente com a contracepção, o que eu vou fazer, eu não posso ter outro, pelo amor de Deus. E que são novos questionamentos que surgem. Como experiência própria, minha busca pela Elisa anterior, ela foi intensa, quase imediata, e que me fez buscar até ajuda de terapia. É muito forte. O que eu sempre vejo e que os pacientes, que vocês, me relatam, gente, é sobre uma tristeza muito grande, um choro muito excessivo, que é o que a gente chama de baby blues, que altera, oscila. A mulher já oscila o tempo inteiro, a questão hormonal. E vocês, nesse momento, as mães, no puerpério, elas oscilam mais ainda. E como é que você vê essa relação do marido, do companheiro? Porque eu sempre falo com os meus pacientes, os seus maridos, os seus companheiros vão ajudar, eles vão dividir, Como é que você vê? Comigo, eu observo que na primeira consulta, muitas das vezes, eles vêm junto, eles até ficam assustados quando vocês começam a chorar, Porque vocês começam a chorar do nada, então eles ficam até assustados mesmo. E como é que você vê isso na sua prática clínica, nesse pós-operatório, não só pós-operatório, no puerpério? A presença de um companheiro, da primeira rede de apoio, eu acho que é fundamental, Ter alguém ali que possa compreender esse momento e talvez até conversar com ele antes do parto, sabe? Isso acontece, pode ajudar muito. Porque quando o pai, o companheiro se assusta ou se envergonha da parceira, da mãe, tá vivendo aquilo ali, é mais um fator que inibe. Nossa, eu tô vivendo, mas será que é normal? Será que outras pessoas passaram por isso? Você já se sente meio que um ET.
né? Nossa, minha vida mudou, eu não sou a mesma. E se você não tiver o apoio das pessoas próximas, aquilo vai gerando uma ansiedade, acho que, nossa, duplicada. Então, a presença do pai, isso até aproveitando durante o pré-natal, né? Vou aproveitar o gancho da minha parte, a presença do pai, do bebê, ou do parceiro, do marido, do atual esposo ou companheira, enfim, é fundamental para que ele também compreenda, né? Que eles compreendam esse processo, que vai da gestação, do parto e do puerpério. E na sua prática, qual que é a maior queixa, né? Porque a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e nós vamos continuar abrindo. E uma das queixas foi queda de cabelo, né? Pergunta, pelo amor de Deus, sobre a queda de cabelo, sobre o estado emocional, que a gente já vem conversando, né? E sobre a ansiedade, que seria o maior. Se eu fosse, assim, tentar... colocar mesmo numa... Eu não sei nem se a gente consegue colocar em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas eu acho assim, a amamentação, ela dispara nas queixas de, meu Deus, é difícil. Depois a gente já tem as outras demandas que vêm, por exemplo... principalmente, às vezes, pós-parto vaginal, laceração, a paciente já fica com essas dúvidas, é normal, não é, tô sentindo incômodo, ou na própria cicatriz da cesárea, né, as cicatrizes físicas, elas também vêm como queixa. E um pouquinho mais tardio começa a questão do eflúvio, né, da queda de cabelo. Ela é intensa, ela é real, basta ver aqui o que está em processo de nascimento. E ela dá um desespero, porque ela é diferente. Ela cai em quantidade. Daquele cabelo que acabou de estar lindão, e é bonito, fica volumoso, fica brilhoso. Você usa qualquer shampoo baratinho, o negócio funciona. Acaba o parto, minha filha, você pode ir, acho que no salão mais caro, na dermatologista mais top. Não adianta. Cai, é real, nasce de novo. Mas tem um período que você deixa rastros no chão. E isso eu falo com meus pacientes. Vai cair muito, vai mudar às vezes a característica do cabelo. Parece a transição capilar, sabe? Mas ela volta. Então, assim, é muito frequente, sim. Pra mim, né, o que chega até mim, o maior desafio, a maior ansiedade da mulher pós o parto, né, é a amamentação. Eu sempre falo que a amamentação não é pra todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir, nem por isso você vai deixar de ter aquele vínculo com o seu filho, né, que vai sendo construído dia a dia. O que você acha sobre isso, que você passou sobre isso, da questão da amamentação? E depois fala pra gente como que você via essa mulher, como que você orientava as suas pacientes antes de você ter o puerpério e como que você compreende agora que você já tem. Em relação à amamentação, essa semana eu conversando com uma médica ginecologista que acabou de falar dos perrengues dela, eu cheguei numa conclusão assim, que mamar é instintivo, amamentar não. Então a gente vai nessa de amamentação é instintiva, amamentação, meu Deus, a Índia tá lá, né, já pariu na beirada do rio, colocou o neném pra mamar e a gente tem aquela ideia do natural, mas é natural pro bebê? É natural para o que nasce com o instinto de sugar, né? Para se sobreviver. Para a mulher, não. Na grande maioria das vezes, as mulheres têm dificuldade de amamentação. E muito porque a gente vem com essa carga mental de que eu sou obrigada a amamentar. E a partir do momento que eu não amamentar, eu vou ser automaticamente uma mãe pior. Amamentar, ela precisa de informação de qualidade, muitas vezes de suporte da família, suporte, né, às vezes de quem tem condição de um banco de leite pode ser muito importante. Consultora de amamentação, né? A gente tem hoje medicações que ajudam a estimular, medicação que ajudam a parar, medicação que ajudam a evitar fissuras, adereços, acessórios que complementam, como as rosquinhas que vêm com tudo aí de amamentação. E você saber que você tem esse suporte já dá uma tranquilidade. Se você tiver tempo de estudar sobre amamentação, ajuda. Mas se você não levar para si aquela carga de que eu sou obrigada a acertar, eu acho que a chance de fluir é maior. Né? Tá? Porque quando você vem com essa sobrecarga, eu acho que ela bloqueia, assim como as nossas emoções, o estresse intenso, a falta de sono, também podem dificultar.
Então, assim, a pega correta, você sabe muito melhor do que eu, ela é fundamental, mas não é só isso. É o suporte da coluna, é o braço, a cadeira que ajuda e que nem sempre você vai ter, não vai ter estrutura. Alguém para estar ali colocando a sua aguinha, porque a gente não precisa se hidratar. Uma coisinha para comer, né? Uma coisa para comer porque dá fome. Alguém que vai colocar o neném para rotar depois de amamentar, isso faz parte de amamentar. Amamentar não é só colocar o neném no peito. Né? Então, assim, entender sobre a pojadura, entender que ela existe, que é um período que passa, ter modos de lidar com ela, né? É uma coisa que pode ajudar a não desistir já logo nos primeiros dias e entender, como você falou perfeitamente, que amamentar não é para todo mundo. Né? E hoje a gente sabe, tem tanta informação de qualidade sobre a amamentação, mas que não rola sempre. É o que eu sempre falo com os meus pacientes, né, sobre a amamentação, que eu gosto muito, eu sempre incentivo, mas que a gente tem que ter a cabeça mais leve possível. Lógico que hoje em dia a gente consegue ter muito conteúdo na internet, muito conteúdo que a gente tem que saber diferenciar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não, mas tem que ser leve, né? Tem que ser, por mais ansiedade, por mais nervosismo que traga, tem que ser mais tranquilo possível, com um ambiente mais agradável, que elas gostem, né? E saiba que vai ter vários desafios e que talvez não vai ser naquele momento para aquela pessoa, pois é. Né? E eu acho isso, sim, essa médica que eu tava conversando com ela chegou e falou, gente, alguém abriu uma caixinha. Alguém teve alguma dificuldade? A primeira resposta dela foi, não. A pessoa respondeu, não tive dificuldade. Aí eu brinquei com ela, falei, dá um misto, né, de inveja com um pouquinho de raiva, até brinquei assim, porque a grande maioria das pessoas tem um lugar comum de fala que em algum momento apresentou alguma dificuldade. Talvez no primeiro e não no segundo, talvez não no primeiro e sim no segundo. Então, assim, compartilhar informação, ser um ombro amigo também de alguém, sabe? Explicar que, olha, é real, mas passa. Né? Assim como o puerpério, eu acho que pode ajudar também. E aí você vê uma pessoa falando que ela não teve nenhum problema com a amamentação e você que eu falo é qualquer mulher eu, que tenha, você inclusive, teve um monte de problema e com muito conteúdo e com muito conhecimento, né? Que a gente vê que às vezes a gente precisa se cobrar menos, né? Porque eu acho que a gente se cobra muito. A mulher, principalmente, ela tem muita cobrança de fora, mas ela se cobra muito que ela tem que amamentar porque aquilo vai ser melhor pro filho dela. E se ela não fizer, pode estar causando um dano futuro para ele. Exatamente, né? Um dano presente, um dano futuro, né? A gente já sabe, a gente vem com tantas essas informações aí hoje e a gente se sente responsável mesmo, né? Eu vivenciei a amamentação de uma maneira, né, peculiar, porque eu não esperava ter problemas com amamentar e eu me esforcei, eu busquei ajuda e ainda assim não foi fácil. E quando eu precisei interromper a amamentação foi um segundo momento, porque eu lembro que eu me culpei de novo. Então, assim, eu estava me culpando de não conseguir fazer, eu estava me esforçando para tentar, e a hora que eu tomei a decisão junto com você de que não dava mais, aquilo para mim foi uma outra questão. E eu lembro que a minha irmã falou assim, dura uns 2 dias, mas passa. Então, assim, é sempre uma questão emocional que vem em conjunto dessa fase e que precisa ser abordada, eu acho, que precisa ser levada em consideração, sabe? E tanto por vocês quanto por nós, ginecologistas e pediatras, abordar cada vez mais e abordar também dentro de casa. É aquela fala que você teve no início, você falou assim, Carol, mas vem a mãe, vem o pai, a criança, a avó, a bolsa. Isso a gente sempre fala pra vir, né? Muitas vezes a gente gosta, porque são essas pessoas que vão dar esse conforto e esse apoio pra essa mulher. Porque o que eu falo, gente, vocês não nasceram mães e a criança também não nasceu filho. Então, a partir do momento que a criança está nascendo, ela vai aprender a ser filho e você vai aprender a ser mãe. E isso com maior tranquilidade, maior calma possível. Eu sei que é difícil nesse período. E assim, a gente tá aqui pra ajudar, pra sanar todas as dúvidas da família. Mas a gente sabe que vai ter alguma coisa que vai ficar no coração da mulher, né? Dessa nova mãe. E como que você vê
esse puerpério, como você via e como você vê agora? Como tudo, eu acho que gestação, parto, puerpério, a relação mãe-criança, a relação mãe-pediatra, a relação criança-pediatra, né? Tudo isso que você passa a vivenciar enquanto mãe e enquanto médica, enquanto profissional, são diferentes. Antes eu falava sem propriedade, sem lugar de fala. A verdade é essa. Eu falava, isso é normal, tudo bem, acontece. E depois você passa a compreender que aquele anseio que pode parecer bobo, ele é muito importante para aquela mãe naquele momento. Então, assim, olha, amamentar é difícil. Se você conseguiu, ótimo. Se não, tranquiliza seu coração. Eu falo muito isso com as minhas mães, né? Com as minhas pacientes. Olha, puerpério é difícil. Se ele está se estendendo, atenção, talvez não seja só um baby blues, né? Então, quando a gente consegue ter essa outra visão, eu acho que a gente humaniza o nosso atendimento, a gente traz mais verdade para aquilo que a gente fala, mas você acolhe aquela paciente. Acolher aquela paciente, eu acho que é o grande diferencial. Por que ela vai continuar comigo, com você, e não com a médica X ou Y? Porque naquele momento a gente teve um olhar além, né? Então, você, na sua experiência como pediatra, você me acolheu enquanto mãe, né, do Daniel, apesar da amizade, do profissionalismo, você me acolheu enquanto mãe do Daniel naquele momento que eu só era mãe. E eu penso nisso, naquele momento ali, ela não é minha paciente, ela é a mãe. Né? Então, ter esse olhar mesmo de acolhimento, de compreensão, de paciência, que talvez venham muitas queixas, muitas coisas que eu entendo que para aquela mãe é novidade, e que foi para mim. E com conhecimento, eu de vez em quando ficava, poxa, será que é normal? Imagina para ela que não fez os 10, né, quase 10 anos de estudo aí que a gente faz para estar onde a gente está hoje. Então, eu acho que a visão, ela muda muito. E eu falo isso, assim, você se preparar, né, junto e ter um profissional que te acolhe, eu acho que é a chance, uma rede de apoio, né, é uma chance de você ter esse trajeto todo um pouco mais leve. Independente se você é mãe primeira vez, se você é mãe segunda, terceira, quarta vez, cada puerpério vai ser diferente. Cada ansiedade, cada obstáculo que você vai ter que galgar serão diferentes. Então, a gente teve essa conversa aqui, essa primeira conversa, para tentar de uma forma mais simples passar para vocês que tudo passa. Lógico que ficarão cicatrizes, né? E algumas, muitas. Mas passa, o vínculo que você vai ter com seu filho vai ser maravilhoso, sendo você amamentando ou não. Eu não amamentei no peito, não sei, materno, minha mãe não me deu peito, infelizmente não pôde, mas nem por isso não perdi o vínculo com ela, nem por isso tive uma saúde, vamos falar, pior, tá? Que é o que vocês geralmente acham. Mas a gente tá aqui sim para cada vez mais falar sobre o aleitamento materno e falar sobre a importância do aleitamento materno. Então a gente conversou aqui sim, a gente falou que algumas mães não irão conseguir ter esse processo, ter essa experiência, mas isso vai se dar depois que a gente conversar, depois que a gente falar tudo pra vocês e orientando aos poucos, né, Elisa? Sim. Como foi com você, onde a gente decidiu juntas, mediante foram todos, semanas, né? Isso, mediante a tudo que aconteceu, que não foi só uma coisa, que não dava mais. Mas a gente quer deixar aqui o nosso alerta que aleitamento materno é importantíssimo e super essencial. Mas vai ter algumas que não conseguirão e que os filhos seguirão saudáveis como os outros, né? Com certeza, não, amamentar, assim, é muito gostoso quando você pega o jeito, sabe? A verdade é essa, demora um pouquinho. Quando você consegue, quando você pega o jeito, aquilo você fala, meu Deus, né? Como que eu sou capaz de produzir um alimento para um ser humano? Isso é muito legal. E eu acho, assim, muito bacana quem consegue levar essa amamentação, esse maternar de um jeito leve. Porque às vezes demanda tanto e você acha, nossa, aquela pessoa ali tá arrasando, né? E eu não, mas ela provavelmente teve um caminho até chegar ali. Antes de vir pra cá, eu tava pensando, eu adoro metáforas, eu acho que às vezes elas se encaixam muito bem, que a mãe, né, a mulher, ela nada mais é do que a borboleta, né? A gente
a borboleta não deixa, a larva não deixa de existir para ela se tornar uma borboleta, ela se transforma. Ela não morre e nasce de novo. A mãe não morre e nasce de novo, né? Na verdade, a gente se transforma para que esse processo aconteça e é muito bom. E fique mais leve, né? É, com certeza. Elisa, muito obrigada por esse nosso bate-papo. Queria agradecer a você pelo carinho, tá? Por ter aceitado Eu que te agradeço o convite. nesse novo projeto. Conta tá? sempre comigo. Bom, gente, foi isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, pode deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente terá o maior prazer em responder, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.